Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Hoje eu estou aqui no carro sem luz, né? Mas vou fazer um videozinho assim mesmo. E respondendo algo, né, que as pessoas perguntam, né? Que é salvação. Eles querem saber o que é, afinal, essa salvação que os crentes tanto pregam, né? E vamos falar a respeito disso, mas antes eu quero que você dê uma olhadinha aqui na descrição. Para você ter certeza que você quer se inscrever nesse canal, leia a primeira descrição e assim você tome a sua decisão. Deixa eu apagar aqui porque isso fica um pouquinho melhor. Então vamos lá, salvação. A salvação que Deus, né, promete ao homem é uma promessa, né? Essa promessa que Deus dá ao homem é o Salvador, e o Salvador, claro, é Ele que traz a salvação. Referimos a Jesus Cristo, né, o Salvador dos homens. E essa salvação que Jesus traz para os homens, as pessoas perguntam, não tem uma outra forma de conhecer essa salvação? Não tem. Essa salvação é um resgate de Deus aos homens, né? A promessa de Deus nos resgatar somente através de um Salvador. Sempre um Salvador, o resgatador, é esse que promove o resgate. Sempre um Salvador, um herói, né? Coisa desse tipo. Estou gripado, estou com sinusite, mas vamos lá. Então Jesus, ele vem com essa missão de nos resgatar. Para que Jesus tenha a condição de resgatar-nos, nós temos que entender de que ele vem nos resgatar e por que ele vem nos resgatar. E como é que ele pode nos resgatar. Primeiro, ele vem nos resgatar da lei do pecado, porque o pecado ele gera a morte. E ele foi enviado por Deus para nos libertar da lei, a lei de Moisés, do pecado e da morte, porque o pecado gera a morte. Então, primeiro, para que nós possamos ser resgatados, nós temos que entender que o que nos faz morrer eternamente é o pecado. Então, o pecado é a chave da morte. O pecado é a porta para a morte. É o salário da morte. A Bíblia diz que o pecado é o salário da morte. O salário do pecado é a morte, né? Então, quando o pecado ele é consumado na vida da pessoa e essa pessoa vem a morrer materialmente, essa pessoa está morta também espiritualmente, porque o pecado matou essa pessoa e a morte fez ali a sua ação. Então veja bem, para que nós não morramos nos nossos pecados, porque não vamos deixar de pecar, mas não devemos buscar o pecado, porque o pecado vai ser sempre a nossa luta. Para que nós não morramos no pecado, nós temos que conhecer um Salvador que possa nos salvar das ações do pecado na nossa vida, que é a morte, né? E esse Salvador é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele venceu o pecado. Jesus viveu entre nós durante 33 anos e ele não pecou. Então, ele venceu o pecado. Então, ele pode nos libertar do pecado porque ele é o único que tem poder para perdoar pecado. É o único. A Igreja Católica tem vários, pode ter até a Maria, aquele negócio todo, mas só Jesus Cristo pode libertar do pecado. Inclusive Maria, né, precisou dessa libertação de pecado através de Cristo. Como ela mesmo diz na oração, nasceu o Salvador. E vivendo Jesus então ele vai ser crucificado. Crucificado, Jesus levou todos os nossos pecados. Daí ele tem o poder sobre o pecado.
Ele levou todos os nossos pecados, porque a Bíblia diz, levando sobre si todas as nossas dívidas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todas as nossas culpas, que é o pecado. Ele então vai morrer na cruz. E morrendo na cruz, ele morre então no pecado, mas não no pecado dele, mas no nosso pecado. E então ele é sepultado, como a Bíblia diz que seria, né? E ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Durante esse período que Jesus não ressuscita, ele é sim, como qualquer pecador morre, é levado ao inferno. E Jesus então é levado ao inferno por causa dos nossos pecados, porque ele assumiu a nossa culpa. Então ele automaticamente vai para o inferno. Só que chegando no inferno, ele venceu a morte não pôde contê-lo lá, e ele venceu a morte e ele venceu o inferno, ou seja, a morte não teve domínio sobre ele e ele saiu de lá, porque agora a chave da morte e do pecado está com ele, e ele agora tem a chave da morte e do pecado. Então, veja bem, vencendo ele a morte, agora a morte também, através dele, não tem poder naqueles que se arrependem dos seus pecados. Então, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, quando nós estamos confiantes nele e seguindo nos seus mandamentos, nós estamos então libertos da lei do pecado, que é a morte. E sendo assim, nós então temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o que ele mesmo nos ensina nos evangelhos, você vai ver dele mesmo, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele falando todo o tempo que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nós devemos reconhecê-lo como Filho de Deus, e nós devemos reconhecer que ele ressuscitou, pois ele disse que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Em Atos, os apóstolos já passam então a serem testemunhas da ressurreição de Cristo, né? Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, por isso nós perguntamos às pessoas, vocês querem aceitar Jesus como seu Salvador? Então nós estamos sim colocando a nossa vida nas mãos dele, e seguindo o que ele nos manda. Não adianta só você aceitar Jesus e dizer que colocou, você tem que obedecer. A Bíblia diz que para nós sermos salvos, nós temos que nos arrepender, crer, nos arrepender, nós temos que obedecer e nós temos também que perseverar na fé. Então é tudo uma escala de lutas espirituais que nós vamos ter, para uns muito difíceis, para outros nem tanto, né? Para mim hoje não é difícil, já foi bastante difícil, hoje não é difícil, graças a Deus, mas é tudo uma sequência que nós temos que ter. Então nós temos que segui-lo e obedecê-lo. O que nós temos que obedecê-lo? Nós temos que deixar o pecado, porque ele não pode salvar o homem sendo um homem pecador. O homem querendo permanecer no pecado, e Jesus vai salvar o homem dessa maneira, não tem condição. O homem tem que se arrepender, ele tem que deixar o pecado, mas você acabou de falar que ninguém para de pecar. O que é deixar o pecado? Deixar o pecado é você ter o prazer do pecado. Ou seja, o pecado não vai ser mais uma coisa comum da sua vida, mas sim um acidente. Caso você se ira com alguém, você chega a uma pessoa, você chega até a agredir uma pessoa, você fala os palavrões, aquele negócio todo, mas é coisa que você não quer mais, mas é que você não consegue mais deixar. Mas tem pecados que você não pode, mas tu tem que abandonar de vez. Primeiro, é a idolatria, é o que está lá na lista de Coríntios e Apocalipse, você vai ver essa lista. Então você vai ter que deixar a idolatria, você não pode mais adorar deuses. Você tem que deixar esse negócio tudo de entidade, de santos, de rezas, esse negócio todo, acabar com tudo isso. Você só pode crer em Deus, porque somente em Deus, através de Cristo Jesus, você pode ser salvo. Então, todas essas
essas coisas que se entende como Deus, santo, ajudas espirituais, nada pode fazer por você, somente Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que só existe um nome pelo qual nós devemos ser salvos, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então tem que deixar a idolatria, tem que deixar práticas religiosas que não seja relacionada à Bíblia. Entendeu? Tem que deixar isso. Tem que deixar, eu vou chegar num ponto que as pessoas estão esperando que eu não vou, mas eu vou chegar lá. Tem que deixar o adultério. Você não pode estar traindo a sua esposa, traindo o seu marido, traindo o seu namorado. Essas coisas têm que ser deixado. Adulterar documentos, coisas desse tipo, nada disso você pode fazer. Essas coisas você tem que deixar. Você não tem como fazer sem querer. Algumas coisas até para corrigir, mas muita coisa não dá. Por exemplo, como o adultério. Tem que deixar a prostituição, que está também relacionado à fornicação. Isso é uma coisa muito difícil para as pessoas que não são casadas. O que é isso? É uma vida sexual ativa. Isso não pode acontecer. Pessoas nessa condição de vida não podem ser salvas. Estou falando que é Bíblia. Não estou falando uma lei, uma ordem, uma regra de igreja. Estou falando da Bíblia. Isso é mandamento de Cristo. Fornicação. Tem que deixar a mentira, a avareza. O ladrão tem que deixar de roubar. O mentiroso tem que deixar de mentir. O assassino tem que parar de matar. E coisas desse tipo. E você vai falar assim, então só os crentes que estão salvos. Não, não é bem assim. A salvação, ela não é dada à igreja. A igreja não é dada à igreja, é a igreja das pessoas. Não, a salvação é individual. Cada indivíduo recebe isso de Deus. E é ele que vai manusear isso durante a sua vida. A igreja em si, ela tem sido, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? A parte aqui que eu moro, e a igreja, infelizmente, ela tem sido um dos empecilhos para a pessoa ser salva. Muitas igrejas fazendo muita besteira e levando muita gente para fora da salvação, ou seja, tirando elas do caminho de Cristo, infelizmente. Então tem muitos crentes, a Bíblia diz que a maioria dos crentes evangélicos não serão salvos. É a Bíblia que diz. Porque acham que estar na igreja é estar blindado para cometer alguns tipos de pecado. E vai quebrar a cara, e vai quebrar a cara feio. Ou então, para nós sermos salvos, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e deixá-los. Nós precisamos obedecer, andar nos mandamentos de Cristo. E todos esses você vai ver na Bíblia. Por isso é muito importante, extremamente necessário ler e conhecer a Bíblia. É algo muito bom. Você só vai saber se você ler. E lá o próprio Espírito Santo vai falar com você. Você vai ter essa experiência fácil, você orando e lendo a Bíblia. Você vai ver que o próprio Espírito Santo vai te explicar coisas da Bíblia. E você tem que perseverar na fé. Você não pode andar no pecado, você tem que deixar o pecado. Ou seja, você vai ter uma nova vida. Daí que vem o batismo. O batismo simboliza que você era uma pessoa e quando você desce nas águas e você sobe, então você já é uma nova pessoa. Aquela pessoa, você antigo fica lá e você ressurge como uma nova pessoa. Agora, em Cristo Jesus. Então, essa é a salvação da qual a Bíblia fala e da qual os verdadeiros crentes pregam. E essa salvação é de quê? Como eu falei, é do inferno. Se a pessoa não crer em Cristo, não andar nos seus caminhos, não obedecer e continuar no pecado, infelizmente o destino dessa pessoa é o inferno. E quem for para lá, de lá não sai mais. E quem for salvo vai para onde? Paraíso, como Jesus disse para o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quem vai para o paraíso, quem vai para o céu, como Jesus disse, a casa de meu pai há muitas moradas, e ele voltará para nos buscar. Então quem vai para lá também de lá não sai. Então existe vida após a nossa morte física. E existe duas
ou existe dois destinos, na verdade. Existe vida eterna, que é aqueles que são salvos através de Jesus Cristo, e existe morte eterna, que é aqueles que não quiseram e não reconheceram o Senhor como seu Salvador. É isso que é a salvação em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. É isso que eu prego e é isso que muitos crentes pregam na verdade. Infelizmente, muitas das igrejas estão pregando tantas e outras coisas e estão deixando de lado a pregação do verdadeiro Evangelho, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador, Filho do Deus vivo, que o enviou em nosso favor. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.